E pronto, regressamos. Vocês já sabem, o nosso estimado público, a nossa estimadíssima audiência já sabe que o bom é o que temos, é uma coisa que não tem propriamente data e hora, não é? É uma espécie de furacão Christine calha quando, enfim, quando os deuses assim o entendem. Hoje o que nos traz cá é um tema que foi ligeiramente abordado. Antes de mais, bom dia, boa noite ou boa tarde, quando seja o local e embora que nos estejam a ouvir. O tema abordado que vamos abordar hoje, melhor dito, foi um tema do qual nós, eu e o Eduardo, no primeiro Filhos do Boom, já lá vão uns anos, abordamos muito ao de leve, que é, basicamente, encerra-se numa pergunta. O que é Tuna de Direitos de Gibraltar? É evidente que os nossos convidados, não é, suspeitíssimos, não é, guilty in charge, estão aqui, quer no pretérito passado, mas presente, e na sua forma mais ativa, porque no último FITA estiveram lá, tanto quanto a internet nos possibilita chegar, estiveram presentes no Festival Ibérico de Tunas Académicas. Lá está, Ibérico, configurando finalmente, ao final de uns anos, o caráter ibérico do FITA, que já perdeu. Embora, segundo um ilustre amigo nosso, também dos Good Old Times, da Tuna de Engenharia, o Festival com Tunas Portuguesas é ibérico, porra. E é uma verdade quase lá paliciana. Estou na presença, mais uma vez, do Eduardo Coelho, Tuna Veterana do Porto, antes Tuna Universitário do Porto, magista da Tuna Universitário do Porto, com o nosso, novamente, Luís Pedro Mateus, também da Tuna Universitário do Porto, Grupo de Fados, Orfeu Universitário do Porto, arquivista-mor da Paróquia Orfianista do Porto. Bom, não poderíamos, se calhar, acabar o verão, e voltamos sempre ao início, não esquecer que podemos perfeitamente não voltar quando vocês julgam que, mas não poderíamos encerrar se calhar este período tunaril, que finda agora com o início das hostilidades piscina e afins, com este tema, que é um tema que, de facto, nunca foi abordado na sua profundidade. O que é, afinal, a Tuna de Direito de Gibraltar? Eu, se calhar, para não criar nenhum conflito diplomático com a coroa britânica, passaria desde já, vamos aos começos, o Instagram da Tuna. Sim, a Tuna de Direito de Gibraltar tem Instagram. E eles dizem uma coisa absolutamente fabulosa logo a abrir. Desde 1704, o que contraria toda a doutrina, ok? Toda a doutrina e todo o estudo feito por uns 4 ou 5 indivíduos desta praça. Portanto, temos aqui a constância de 1704 como tendo sido operado no seu mais absoluto segredo. Eduardo Coelho, que opinas, quid iuris, ou quid tuna, sobre esta afirmação absolutamente extraordinária, 1704, paz. É quase tão extraordinária como a existência da dita cuja, não é? Da dita cuja. Isso, no fundo, é mais uma como é que é dizer? É mais, não direi uma alfinetada, porque não se trata. A Tuna de Direitos de Gibraltar não nasceu como uma provocação, rigorosamente nada, embora Direito de Gibraltar, a independência, como querem alguns, não é? Não tem nada a ver com isso, não nasceu de nada disso, nasceu simplesmente de uma necessidade em determinada altura. Foi uma brincadeira, foi daquelas coisas que saem de rajada num momento. Faltava uma tuna espanhola num FITA. Consegues dizer qual? 91, talvez o segundo FITA, não consigo precisar, mas talvez o primeiro ou o segundo, acho que o segundo. Não consigo mesmo precisar. Faltou uma tuna faltou uma tuna, e para aquilo não ficar só com uma tuna espanhola e para preencher mais tempo, estava lá uma tuna qualquer. Acho que era a tuna do Colégio Rio Maior de Jorge Juan de Madrid, ou coisa assim do género, que eram os únicos. Então, para não faltar uma tuna, resolvi fazer aquela coisa para encher chouriços. E lembras-te qual foi o carlista ou os carlistas da Tuna Universitária de Porto que se lembraram
de tal empreitada. Tens noção? São os suspeitos do costume, não é? Na altura, teria sido, sei lá, o Manuel Moura, não sei, estas são sempre construções coletivas. Quando é para a parvoíce, a construção coletiva costuma ser muito que é o melhor alibi sempre, não é? Exatamente. Costuma ser sempre muito... Dá para tudo, até para federar. Exatamente. Faltava ali uma tuna, para o que é que podíamos fazer, o que é que não podíamos fazer. Vamos fazer uma paródia, uma caricatura simpática de uma tuna espanhola supostamente existente, então que apareceu aqui por milagre. Claro que, para não ferir suscetibilidades, quisemos que o nome, que a localidade de origem dessa tuna fosse suficientemente identificável, porque podíamos fazer a tuna de agricultura de Guadarrama, ou coisa que valha, não é? Podemos ter partido para um outro nome qualquer. Mas não, quisemos fazer um nome que fosse absolutamente insuspeito de não ter tunas. Eu já lá vou, porque de acordo... Gibraltar, que não tem, e de um curso, olha, por que não? Porque não direito? Talvez porque na altura andávamos com a brincadeira de curso que tem, sobre direito o quê? Direito à praia. O pessoal ia direito à praia no verão, de forma como andávamos com essa brincadeira. É que há aqui um pormenor... E não havia faculdade de Direito no Porto na altura. Exatamente. Não havia o curso de Direito na Universidade de Porto. Exatamente. Havia na Católica só, não é? E na Lusíada. Sim, na Católica, sim, mas na Universidade de Porto. E na Portugalense. Mas havia aqui um vacácio legis, que pode-se dizer completamente exato, uma sede vacante, completamente a jeito, não é? Aliás, nos canhanhos do Instagram da Tuna da Direita ou da Gibraltar podemos encontrar, e mais um conflito diplomático, esta pergunta agora é para o Luís Pedro, um irmanamento com a não menos espantosa tuna, eu agora não sei precisar qual é o curso, penso que será universitário, de Olivença. Luís Pedro, sem qualquer sentido de piada política fácil ainda por cima, o que é que dirá, por exemplo, o nosso Ministro da Defesa perante esta afirmação de irmanamentos entre estas duas magníficas tunas? Calcularás? Eu também não. Não sei, eu não tenho o contacto da Pombagira para entrar assim no corpo dos mortos e conseguir saber. Não, é porque é delicioso. Eu acho que aqui só faltaria para tornar este dueto um triunvirato, também famosa no Porto na época, apenas porque atuou uma vez, Tuna Universitária de Tui. Sim, existiu. Numa noite, mas existiu. Tinha beca branca porque era o lençol que estava mais à mão, portanto, e foi uma serenata que foi feita a cobro e alguém disse que tinha que ser uma tuna espanhola e pronto, e lá serviu não só para irmos à Casa Porto comprar o queijinho galego, mas também serviu para criar uma tuna para fazer uma serenata a uma donzela, que eu gostou, curiosamente, vá-se lá saber porquê. Mas Luís Pedro, como é que vão vocês agora em pleno 2026 recuperar a tuna da Direita ou da Gibraltar? Sendo certo que o espírito é mesmo. De onde é que isto veio? O espírito é exatamente o mesmo. Sublinhar aquilo que o Eduardo já disse. Eu já não me incluo na geração mais nova da universitária. Aliás, este ano é o primeiro ano que não sou, desde 2012, que não sou sócio do Orfeão Universitário, e foi praticamente um canto de cisne a minha participação, com todo o gosto e boa disposição, mas a vida é o que é. Mas os princípios foram exatamente os mesmos, nomeadamente uma brincadeira, mas uma brincadeira com a preocupação, em grande parte, sendo que temos também de ter noção que estas brincadeiras coletivas estamos a falar de 30, 40, às vezes 50 pessoas, portanto, pode sempre haver um ou outro indivíduo que se entusiasma um bocadinho mais com qualquer brincadeira, infelizmente, mas não me parece ter sido o caso. O objetivo sempre da brincadeira não é, ao contrário do que algumas pessoas poderiam pensar, não é fazer pouco, apoucar aquilo que é uma tuna espanhola. De forma nenhuma. Aliás, penso tanto nas todas as aparições
muitas vezes efêmeras e depois ressuscitações seguintes da Tuna de Gibraltar, sempre houve uma preocupação de se tocar e cantar bem. Às vezes a coisa mais espampanante, digamos, ou a caricatura, como o Eduardo fala, muitas vezes é a própria apresentação em palco, que é muito distinta muitas vezes da maior parte das tunas portuguesas. Mas se calhar principalmente em relação com a universitária, sem querer aqui entrar com muita história, mas com a geração, digamos, a partir dos anos 2000 da universitária, que se apresenta e é reconhecida por isso, de uma certa forma, assim, muito sóbria, muito senhora de si própria, sem grandes, perdoem o adjetivo, mas digamos, sem grandes aqui expansões em palco e mise-en-scène, blá blá blá, acaba por ser também, de certa forma, uma maneira engraçada, caricatural, que as tunas espanholas têm de serem muito expansivas em palcos, olés e muito bem, e blá blá blá, e fazer assim umas brincadeiras, que não vai muito além disso, porque o repertório em si, quer dizer, é repertório clássico. Eu vou aproveitar a tua deixa. Bem tocado, ou tentado ser bem tocado dentro das capacidades. Eu vou aproveitar exatamente a tua deixa para a gente ouvir um bocadinho daquilo que vocês fizeram então. É capaz de não ser pior. Ora, vamos lá. Vamos lá então. Reparem no detalhe. Neste pequeno exemplo, podemos aqui retirar algumas pequenas conclusões desde logo, e tem a ver exatamente com o que estávamos a falar antes do vídeo entrar. Há aqui uma clara preocupação musical e vocal. Sim, claro, Vamos lá ver. Toda a gente, a não ser se calhar alguns caloiros ou algumas pessoas que de todo foram tomadas de surpresa por aquele momento no público, e penso que todas as tunas participantes e digamos, as pessoas que estão ligadas ao fenómeno tunaril, tunante, o que quisermos, sabem perfeitamente que aquilo era, quer dizer, até porque conhecem as caras, tipo, algumas estavam um bocadinho exageradas, com umas barbas e umas cabeleiras, mas muita gente era reconhecível, sabem que era tunos da universitária, e portanto não me parece que coubesse dentro da cabeça de qualquer tuno da universitária ir lá fazer digamos, uma coisa degradante e artisticamente inválida. Portanto, existe sempre o orgulho musical. Ensaiou, sim, claro. Apesar de serem músicas, algumas delas que estão mais no dia-a-dia do repertório, digamos, no chapa 5 da malta da universitária, havia algumas, como por exemplo esta, que ouvimos agora, que já há algum tempo que não eram vistas, e precisava de se ver ali detalhes. Portanto, penso que houve ali 2, 3 ensaios. Eu confesso-me que só estive presente num, mas também não tenho a maior das possibilidades, mas sei que houve ensaios, tem que ser. E qual é a reação, ou qual foi a reação neste fita das outras tunas? Sendo portuguesas? A mistura entre confusão, surpresa e deleites, acharam piada, porque o fita tem esta particularidade que também convinha não esquecermos. Muitas vezes é esquecido, e infelizmente pelas pessoas que não devíamos esquecer, obviamente. O fita é um festival de tunas, muito bem, é um festival de tunas a concurso, muito bem, é um festival ibérico, muito bem, mas é um festival que desde sempre que está integrado na queima das fitas do Porto. E, portanto, tem atrás de si todo um contexto, todo um ambiente, digamos. É absolutamente diferente. Basta não ser organizado por uma tuna, portanto, não era organizado por tuna nenhuma. É um momento de vivências e de algumas expansões académicas que fazem parte. Aliás, eu penso que qualquer tuna que está a concurso no próprio fita sabe disso, porque nós todos que sabemos, quer dizer, uma pessoa que queira ver um grande festival de tunas para ver determina tuna A, B, C, seja a concurso ou extra concurso, no topo, nos píncaros das suas condições, obviamente que o fita
não é, já pelo menos desde que eu me lembro do FITA, não é esse festival, porque é muito complicado, 4 noites de queima, as pessoas são finalistas, são fitados, são isto, são aquilo, aquilo outro. Obviamente que vão estar um bocadinho a nível o gás da energia não vai estar aqui em cima. A adrenalina e a vontade e a pica dá aquele suplemento extra, mas é um festival a que se dá alguma liberdade, que alguma margem artística de que, pronto, as tunas, fazendo um bom trabalho, normalmente são boas tunas que estão no FITA, normalmente, será sempre aqui o desconto que as pessoas sabem que não vão lá para ver. Muito menos, por exemplo, alguém que acha no caso da universitária, a universitária está ao extra concurso, como sabem, quer dizer, muitas vezes não estou aqui a fazer segredo nenhum, são conversas que existem quer do público, quer dentro da universitária, muitas vezes aquele debate, o que é que se leva, o que é que não se leva, e a universitária muitas vezes é presa por ter cão, presa por não ter, se vai a um fit claro. E não conta uma Madalena, ai meu Deus, cai o Carme a Trindade, mas depois também canta a Madalena, há aqui da Reia, meu Deus, estes gajos também só tocam a Madalena. É muito difícil. É um clássico. E indo agora um bocadinho mais atrás, e voltando agora ao Eduardo, lá está, é a vantagem que temos de ter aqui 2 componentes da Tuna Direito ou da Gibraltar, de épocas diferentes. Não é? Eu estava a ver aqui o Instagram da dita cuja Tuna Direito ou da Gibraltar e encontro informações de IA. E estão vocês na Ribeira de Gaia, o Porto atrás. Era assim tão difícil tirarem uma foto mais credível para além da IA. Ou o Barrota é mesmo para ser levado a sério e vai com o IA e tudo. Não é? Opa, o espírito desta brincadeira é esse. É um gato escondido com o rabo de fora. Ou seja, toda a gente sabe, ou devia saber, e o que é espantoso é que mesmo perante tunas que andam já aqui há anos, na altura era mais fácil lançar essa confusão, mas o que surpreendeu, mais do que outra coisa qualquer, foi a confusão dos próprios espanhóis. E era a confusão dos espanhóis de Jorge Juan, que viram aquilo, para lá tuna, e depois ouviram falar não sei o quê, falavam connosco como se fosse no escurinho dos bastidores do Coliseu, naquela zona intermédia quando se passa para o palco. Era fácil criar essa confusão. Eu presumo que se fôssemos vistos, sei lá, à luz natural dos camarins, digamos assim, aquilo passaria. Mas naquela confusão ali, e depois no palco passou totalmente, porque para já nós não éramos na altura, embora fôssemos reconhecíveis, nós participantes da Tuna Universitária do Porto na altura, embora as pessoas nos reconhecessem, não éramos aí nenhuns Backstreet Boys nem nada do género, não é? E portanto era fácil criar ali a confusão, porque eu que toco normalmente bandolim, toquei, sei lá, guitarra ou contrabaixo, o fulano de contrabaixo tocou acordeão, os que estavam normalmente tocavam do lado dos baixos à esquerda tocaram misturados com os fulanos à direita, para criar alguma confusão visual, mais uns chapéus, mais uns bigodes postiços, mais umas coisas do género, e pronto, conseguiu-se armar ali uma ginga-joga, sem nunca procurando, como é que é dizer, ofender as tunas espanholas, de forma fosse. Era mais uma caricatura leve do que outra coisa qualquer. E de alguma forma podemos também sublimar a nossa admiração imensa pelas tunas espanholas. Nós tínhamos na altura uma admiração brutal, como sabes disso, conversamos tantas vezes no Guanabara e aqui noutros lados, sobre essas coisas, a admiração imensa e uma quase subserviência, não há que ter medo de dizer destas coisas. Eu ia dizer mais deferência. Sim, subserviência é que faz um bocadinho exagerado. Sim, mas a sensação... Era um exemplo, era um farol. Exatamente, era o paradigma. E a sensação era que nunca conseguiríamos chegar ao nível artístico que eles tinham, até percebermos e a propósito do que estávamos a falar há bocado, do Sérgio e dos Chavandanhos e pela Tuna de Medicina de Múrcia, percebemos que havia muito mundo para além daquilo que nós
que nós conhecíamos. O nosso modelo de tuna espanhola ainda era o modelo do Renta-Rover, ainda era uma coisa muito claramente espanholada, com um repertório, aquele repertório clássico, eles tocavam as mesmas 60 músicas ou 50 músicas, vestiam muito daquela forma, era muito ainda esse espírito. Ainda não se tinha criado, ainda não se tinha difundido. Porque eles próprios vinham numa época onde estavam altamente limitados e de um momento para o outro, não é? Foi o soltar da franga. Aliás, Eduardo, permite-me só aqui atalhar um pensamento muito rápido, quer dizer, só para reforçar o que estás a dizer, no que diz respeito ao Orfeão e à tuna universitária, na visão que se tem das tunas espanholas, que é precisamente de admiração e não de estarmos aqui a fazer troço. Quer dizer, a tua tuna universitária do Porto, a tua geração, não é? Que faz uma reformulação e uma quebra com aquilo que era a imagem da tuna do Orfeão Universitário do Porto, a tuna à portuguesa, não é? É uma própria homenagem inspirada completamente e descomplexadamente naquilo que é o modelo da tuna espanhola, que o Tosé... Cenicamente é completamente espanhol. E, portanto, quer dizer, seria completamente abstruso, com toda esta história, com toda esta lógica, faz-se uma coisa destas apenas para processar, como é óbvio. Claro. Não, nunca de forma nenhuma. Curiosamente, 95, 94, num Lusíada, onde eu era um dos co-organizadores da Tuna Académica da Universidade do Porto, a Universidade do Porto, com a qualidade de padrinhos, extra concurso, habitualmente, raro foi o ano em que, e foram muitas edições no Coliseu. Curiosamente também na queima das fitas, o fita era à terça ou à quarta, já não me recordo, nós fazíamos à quinta. Portanto, aquilo era quase 24 horas de delay, ou 48, era sempre imediatamente a seguir ao outro. E tivemos exatamente o mesmo drama, uma tuna espanhola que nos falha 3 ou 4 dias, padrinhos, derecho de Gibraltar, pode ser, cuidado. E esta malta, meu amigo, vamos embora. Quem toca uma vez extra concurso, toca duas. O engraçado, e voltando um bocadinho atrás daquilo que o Eduardo estava a falar, é as reações exatamente da outra tuna espanhola. Por acaso, até posso confidenciar, foi a tuna que curiosamente venceu essa edição. A tuna de engenheiros de telecomunicações de Valência, a qual tenho uma beca aqui em casa, gentilmente oferecida então pelo Sr. Magíster. E uma gente fantástica, um trato absolutamente inexcedível, boa qualidade musical, nada por aí além, não era medicina de Múrcia, nem de perto nem de longe, mas acima de tudo um trato pessoal muito interessante. Nós estávamos habituados a ver os tunas espanhóis, como o Eduardo dizia, um bocadinho, de baixo para cima, aquela coisa muito calma, chegaram estes gajos bem cobertos, que nasceram em 1704, Exatamente. Gajos calma. Sultão de Tunes, qualquer coisa assim. O gajo até costumava dizer, o que é que aconteceu, entretanto, que a malta não fez tunas cá? Os gajos... 1700 e tal. 1704, para alguns ouvintes que possam não saber, é o ano em que os ingleses tomam o Rochedo de Gibraltar. Daí a brincadeira de dizer que desde então a tuna opera na clandestinidade, não é? Exato, não sabia. Mas voltando um bocadinho atrás, já lá vamos ao lado mais sério desta história, porque aqui também tem que haver um lado um bocadinho mais sério destas coisas. E algumas ilações eventualmente a tirar, ou não. Mas voltando um bocadinho atrás, dizia, alguns elementos da tuna que lá estava espanhola, então, no Coliseu também, ao assistir à magnífica atuação da tuna da Derecho de Gibraltar, temos aqui basicamente 3 reações. Uma foi nenhuma, absolutamente I don't care, que não tenho nada a ver com esta coño, e se marcha. Outra reação é uma reação de pero em Gibraltar tiene tuna. Aconteceu. Franco vive. A tal história dos carlistas, depois deram-nos solangis, Espanha una desde Portugal, incluso Portugal e Gibraltar, já dizia o Onésimo Redondo, mas adiante. Mas há uma reação, e nomeadamente do Magíster, que era uma pessoa simpaticíssima, provavelmente por causa da tal questão política, lá está, que foi uma reação muito, eu não direi má, mas andou muito perto do azedo. Pero que es esto, que tipo de broma, de chiste de malo gusto, péssimo gusto, e que blá 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 blá. E houve ali um certo,
houve ali, tenha lá calma que a gente, não é? Estes são os nossos padrinhos, blá, blá, blá. Na verdade, alguns deles, no final da atuação da Tuna de Direitos de Gibraltar, quiseram ir travar-se de razões com a própria Tuna de Direitos de Gibraltar. E eu, se calhar vou ter que ligar a dois consulados, ao britânico e ao do Reino de Espanha, que fica aqui na Dom João IV, fica na Dom João IV, até perto, calha bem que isto está aqui um instantinho. Vamos ter aqui uma triple ensemble. Vai ser muito interessante gerir. Desentente. Exatamente, uma desentente. E quando eu dou por ela, estão 3 ou 4 magníficos turnos de Valência, malta habituada a barulho, como todos nós sabemos, não é? Não fossem eles os artistas das falhas valencianas, à procura da malta da Direitos da Gibraltar, que por curiosidade ou não, tinha acabado de apanhar imediatamente após a sua atuação, não é? Um ferry para Algeciras. Desapareceram. Porque provavelmente tiraram a capa que estava ao contrário e puseram na direita, baixaram a calça, puseram a batina ao homem. Foram de Clark Kent a Super-Homem ou vice-versa, depende da perspectiva. Terá sido uma coincidência porque também ninguém teve propriamente grande preocupação estética ou até jurídica em avisar a malta da universitária e estavam ali os espanhóis que era o que mais faltava. Era o nosso festival, não havia razão nenhuma, se houvesse alguém responsável por alguma coisa seriam os organizadores, naturalmente. Ora, dadas as explicações, daí para a frente assunto arrumado, ou seja, não assunto. Mas ainda assim houve elementos da Tuna em questão que quiseram ir travar-se por razões e não encontraram, não é? Agora tem um Instagram, podem ir lá escrever. Ao fim destes anos todos. Ok, nós temos aqui uma tourada montada, basicamente em pleno Coliseu, não é? Sujeitos a um grande problema, que é o problema que eu costumo classificar de uma forma muito simples, não é? Sendo uma tourada, isto quando é tratado por forcados amadores, a coisa corre bem. O problema é que nós estávamos ali na presença de forçados amadores. Ou seja, estava ali malta que não estava a perceber, porque por razões que, lá está, política, não é? A questão, se calhar, cultural. Ainda hoje há gente em Espanha que acha uma ofensa dizer que aquilo é britânico, não é? Claro. Nós sabemos disso. Sim, muito mas ofensa de facto com pronto. Da mesma forma que a Tuna de Direitos de Gibraltar nunca teve a intenção de ofender as tunas espanholas, muito menos foi a intenção da Tuna organizadora do Lusíada. Neste caso, a Tuna Académica da Universidade de Lusíada, por em ofender fosse quem fosse. Muito menos uma tuna convidada de Espanha. Isto, como é que eu hei de fazer uma pergunta inteligente a partir daqui? Entre o forçado amador e o forcado amador deve imperar sempre o bom senso. Ok? Vocês não acham que ainda assim poderia ser altamente perigoso levar a Tuna de Direitos de Gibraltar, por exemplo, a tocar em Espanha? Perigoso poderia ser, porque as reações não. Eu não tenho a certeza de que, sem ser a Tuna de Medicina de Múrcia, haja muita gente que compreenda o que é a Tuna de Direito de Gibraltar. Não, a Tuna de Medicina de Múrcia, quer dizer, acho que chegou a haver alturas em que houve tunas de Medicina de Múrcia que participaram em Gibraltar. Tenho essa impressão, não posso dar essa certeza, mas tenho é crime de sedição, melhor ainda. Que entraram na brincadeira, porque aquilo não passa mesmo disso, quer dizer. Mas aí que eu quero chegar. Em Espanha, se o contexto fosse explicado, eu acho que eles compreenderiam. Não, o do público não sei, não é? Do público não sei, mas que os espanhóis compreenderiam a brincadeira, os tunos espanhóis compreenderiam a brincadeira. O contexto tem de ser explicado, não é? Eu vou apimentar a pergunta. Agora vais adicionar a uma atuação da Tuna de Direitos de Gibraltar exatamente nos moldes que fez agora no FITA, que basicamente toca melhor que 90% das tunas espanholas. Sim, é verdade. Imagina o que é que te apraz dizer? Opa, não, eu faria isso sem qualquer problema em Múrcia, num festival qualquer, não sei, sem nenhum problema.
Sem nenhum Mas problema. estamos cientes que, à custa de uma brincadeira que ainda por cima tem qualidade, não é? Podemos estar aqui a provocar uma situação, sem querer, obviamente, extremamente desagradável. Não é? Mas se fosse a concurso Isto já nos leva a todos. e ganhasse Atenção, prémios, Acho que capaz. uma coisa consensual de todas as encarnações da turma de direito. Ressurreições parece mais. Ressurreições, neste Parece caso. mais James Bond. Parece mais James Bond. Há uma coisa que tem em comum, quer dizer, não posso falar de 100% das vezes, mas uma maioria absolutíssima das vezes, ela nunca se fez, digamos, num vácuo e unilateralmente com a vontade de X-malta. Portanto, Claro. Tem sempre a validação importantíssima, ou digamos, se não a validação, a coexistência clara de uma organização, não é? Ela, a Tuna dos Direitos de Gibraltar, tanto quanto sei, nunca ocorreu num FITU, por exemplo. Não é? Já ocorreu num FITU? Já. Não fazia ideia. Estou aqui a aprender em direito. Mas pronto, o Orfeão é organizador do FITU. Mas em casa é fofinho. Em casa é fofinho, não é? Um FITU está em casa. No FITA nunca se fez contra ninguém. Sempre foi assim. FITA, agora de repente. Não, mas no FITU estás em casa. Houve turma da direita de Gibraltar no Palácio de Cristal. Uhum. E houve um ano em que, quando o Coliseu esteve fora de. Por causa do incêndio. Sim. Por causa do incêndio, essa coisa toda. Que Eduardo, pode ter havido indiferente. Houve um FITU que foi no Coliseu, no Palácio, e houve um FIT-FEUP que foi no Palácio também. Antes posso estar a confundir os dois. Eu posso estar a confundir os dois. Num FIT-FEUP foi de certeza. Sim, mas independentemente disso, mesmo que tivesse sido num FITU, vamos lá ver, a própria Tuna Universitária é co-anfitriã, é do Orfeão Universitário do Porto, nunca seria à revelia da organização, digamos. Nunca seria uma imposição unilateral de agora vamos ser aqui os gajos que armam uma confusão, uma peixeirada, enfiamos-nos em palco e tocamos. Isto nunca aconteceu, tanto quanto eu sei. Nunca poderia ser, pois. Portanto, tentando bater no que o Ricardo estava a dizer, acho que nunca ocorreu isto em Espanha. Eu não estou a ver maneira, quer dizer, eu não consigo prever o futuro, obviamente, das futuras reencarnações ou ressuscitações da Tuna de Gibraltar. Mas quer-me parecer que como é que se diz? Que a jurisprudência, já que é uma Tuna de Direito que se está a falar, não é? Tuna de Direito, que a jurisprudência mostra que, quer dizer, se uma organização, se a malta que está a montar uma coisa não quer, a coisa não acontece, ou é muito difícil de acontecer. Portanto, a coisa nunca se faz unilateralmente. Se um dia a Tuna estará em Múrcia, e se os amigos de Múrcia dizem, isto havia uma piada, a gente aqui de caraças, vocês virem a pau connosco, fazemos aqui uma rábula, que temos uns amigos da Tuna de Gibraltar. Quer dizer, não me parece, assim, na cena da fantasia, uma coisa impossível de acontecer, não é? Mas não é uma coisa que esteja... Vocês tocaram num ponto interessante. O fundamento destas coisas e a base destas coisas, só para terminar este pensamento. Sim. A base destas coisas, muitas vezes, é não estarem a ter... É não pensar muito. É sobrepensadas, não é? Exato. Não haver o overthinking. A manifestação do momento é pura, é bem intencionada, pretende ser, como é que se diz, acrescentar algo à festa, não ser contra ninguém. E é do mais nobre espírito. É do mais nobre espírito académico. A melhor homenagem às vezes são a caricatura e muitas vezes uma coisa importante, só também para deixar isso sublinhado. Tem sempre também às vezes metido aqui um bocadinho aquela sátira estudantil, sátira juvenil, que, por exemplo, no que diz respeito ao FITA, e o Eduardo falou disso, não é? A primeira encarnação surge na necessidade, não havia uma tuna, ou tinha faltado uma tuna espanhola qualquer, alguém ali claramente tinha falhado, fosse este, fosse aquele, há falha de alguma coisa, olha, cria-se oferta. E sei que em edições seguintes, e esta última foi exatamente esse o fundamento, foi muito nesta base um bocadinho também de crítica, de sátira académica, social, às vezes às próprias organizações. Então somos o Festival Ibérico e há quantos anos não tem uma tona espanhola? Por que razão é que não há uma tona espanhola? E as pessoas começam a Alberto Engenharia sempre... Pode haver uma tona...
O Adalberto e a Engenharia sempre disse, quando se dizia que o FITA só tinha tunas portuguesas, eles diziam, então, está certo, Portugal faz parte da Península Ibérica. Assunto arrumado por natureza e está respondido. E Gibraltar também. É a única maneira de teres de ir à Inglaterra sem sair da Península Ibérica, claramente. Agora há uma coisa interessante, tirando o lado, né, Julián Assange, que está na embaixada do Equador em Londres, seria o caso da tuna de Direitos de Gibraltar a tocar num festival de outra tuna, ainda que extra concurso, caso Lusíada. Temos aqui uma situação muito mais interessante, que também configura uma pergunta muito interessante de se fazer neste contexto que estamos a falar. Porquê é que em Espanha nunca criaram a tuna universitária de Mursa? Melhor, a tuna de medicina de Mursa. Mursa, aqui em cima, perto de Vila Real. Alguém quer pegar nesta? É virar. Ou Luanda, ou de Lourenço Marques, a tuna académica de Lourenço Marques. Mas aí já é. Pronto, aí já estamos a entrar para outros campos um bocadinho mais Mas também poderia ser, digamos, um incidente diplomático, no sentido, porque já foi português aquilo e agora não é, e não sei o quê. Pronto, mas como a malta metesse o Gibraltar, né, virar o bico ao prego no sentido de, mais do que o nome em si, da criação do hipotético conflito diplomático que nunca existiu, mas a nível das tunas, é a questão de porque é que não há nenhuma tuna espanhola quando lhe falta uma tuna portuguesa a imitar uma tuna portuguesa. Tem a ver só com a parte da mise-en-scène. Sim, nós facilmente, né, conseguimos trocar, né, arranjamos umas fitas do Dourinho, não é? Dar a volta à barriga e tal, pensa-me bem. Isso também deu falar. Porquê é que os espanhóis não são capazes, aparentemente, de criar ou recriar uma tuna portuguesa? Eu penso que o que pudesse haver de paródia nem sequer seria reconhecível para a maioria dos espanhóis. Começa logo aí. Enquanto eu. O chauvinismo. Não, ignorância. Não há exposição à nossa não há exposição, é isso. Não há exposição. Ignorância nesse sentido. Ignorância do não saber sequer que existe. Como o Brasil com Portugal e vice-versa. No caso, a maioria dos espanhóis não compreenderia o que é que estava a acontecer. Exatamente. Ou seja, não era capaz de ver referências nos trajes, por exemplo. Exato. Eu digo a maioria do público espanhol. Agora seria assim, ou na época seria completamente abstruso. Agora também, Ricardo. Também. E agora eu creio que ainda continua, a não ser em alguns sítios que estão mais habituados, como Múrcia, que seja o caso, por força de já muitas tunas portuguesas terem ganhado o certame, essa coisa toda, que seja relativamente familiar ao público de Múrcia e quem lá vai, e agora há uma tuna de Porto Rico qualquer que também usa a capa batina, não é? E poderiam fazer essa como é que eu ia dizer? Poderiam fazer essa rábula mas se fizessem essa rábula, creio que ainda hoje, na maior parte dos sítios de Espanha, não seria sequer compreendido o que é isto. Não sabemos o que é que está a acontecer, porque é que esta tuna está a fazer isto, o que é que se passa. E depois não seriam capazes de cantar em português sequer, não é? A não ser que fosse uma coisa muito aberta, muito tentassem ali fechar, não é? Mas às vezes quando tentam, e com toda a simpatia. Está a fazer agora fados, 3 semanas, quase um mês, que cantarem fados, cantarem letras. Medicina de Múrcia teve em Lisboa, no Almatonai, e abriu o espetáculo com o fado português. Portanto, sim, nem sequer é a primeira vez que o faz. Portanto, e tentam cantar, e portanto é muito... os nossos instrumentos também se prestam a tocar aquele tipo de música, ou seja, são da mesma família. As bandurrias também se podem, claro que não há impedimento nenhum para que bandurrias e alaúdes não possam tocar música portuguesa ou com sensibilidade portuguesa. Sim. Eduardo, e também para além disso, na própria universitária, no repertório universitário, desde 1987, 88, tem uma fortíssima componente ibero-americana, digamos. Certo. Já antes tinha. E já faz parte do seu ADN. Os clavelitos. Até antes disso, a tuna do Orfeu no Estado de Porto. Sim, já naqueles EPs, sim. E como estava Fonseca, já tinham gravado a Fonseca.
na suíte académica e na Sim, suíte, exatamente. e na suíte A académica. miscelânea luso-brasileira. Exatamente, não, sim, mas na suíte académica sim, já havia essa sensação. Aliás, quando a tuna do Orfeão Universitário do Porto se refunda, digamos assim, em 50 e picos, depois do hiato da Segunda Guerra Mundial, Sim. é precisamente porque é uma tuna de Espanha que vem ao Porto, não é? Ou que passa pelo Porto. Isso reanima a vontade daquela geração de salvo erro, Carnaval dos Fenianos, 54 ou 55, é possível. É a malta do grupo que chamava É possível. do Orfeão, que era a malta que já estava... Que ganha o desfile do Carnaval dos Fenianos. Atenção, o desfile do Carnaval dos Fenianos naquela época do Porto era uma coisa absolutamente estratosférica. Claro. E portanto, ganha, não ainda concurso, mas ganha mesmo. Portanto, tens uma proximidade... Sim. Estética, cultural, emocional, de referência musical. Certo. O Adeus Corunha, já o Adeus Corunha não. A tuna universitária com tunas espanholas ou com aquilo que é o mundo da tuna espanhola, e isso não acontece no sentido contrário. Foi preciso chegar ao minuto 41 e usar a tuna de Direito de Gibraltar como leitmotiv, né? E prova de crime. A brincar, fomos dizendo uma grande verdade de outra forma diferente, que já dissemos N vezes. Afinal de contas, temos uma grande influência da tuna espanhola e não podemos negar. Não, sem dúvida. Não vale a pena negar. E estamos a falar nos últimos 10 minutos, já sem falar da tuna direita da Gibraltar em concreto. Reparem rapidamente. Passou-se de um deslumbramento, não é? Do deslumbramento pelas tunas espanholas, por tudo aquilo que significava a postura dos estudantes espanhóis face à postura dos estudantes portugueses nos anos 80, não é? A postura muito mais aberta, muito mais aguerrida, muito mais virada para fora, muito mais calharreira, que não existiu propriamente muito em Portugal, ainda hoje não existe muito. Existe já, aliás, numa até ao boom, maior. Até ao boom, a tuna portuguesa era indoor, praticamente. Sim, claro. Claro, quando se tenta sair para a rua é atrás também de um bocado desse espírito, é toda essa lufada de ar fresco que trazem as tunas espanholas, apesar de naquela altura ainda estarem um bocado calcinadas, ainda estarem um bocado com o sarro do franquismo, da democracia, da transição para a democracia. Ainda havia muito esse espírito. E é curioso que eles depois confessam, pelo menos Medicina de Múrcia, foi para mim uma coisa espantosa. Eu estou a referir Medicina de Múrcia como se eles fossem alguma... Não são. É porque é o exemplo que eu tenho e é a última memória que eu tenho de convívio direto com os estudantes universitários, com a malta da tuna, das tunas, é a última memória que eu tenho e com as quais tinha mais confiança, que nós também levámos alguma coisa. Este não foi o caminho, não foi unívoco. Sim. Para mim foi espantoso eles confessarem que a partir de uma certa altura, admitirem ou desabafarem, que a partir de uma certa altura começou a haver ali um despique. Os gajos fazem isto, nós vamos fazer melhor. Sim. E cada um foi mostrando possibilidades. Sim, e a determinada altura a cópia ultrapassou a original e criou coisas novas, e depois é o próprio original que vai tentar copiar a cópia. Ou pelo menos admitir como uma outra possibilidade de ser tuna, que não é só aquele modelo herdado do franquismo. Na prática, mas era aí que eu queria chegar. Pronto. Há um Rente Robin de 87, 88. Por isso 80 e... Onde aparece uma tuna espanhola. Está no YouTube, que eu tive o cuidado de até escrever há relativamente pouco tempo, pela segunda vez em 20 anos no meu blog, sobre o tema. Porquê? Porque o cavalheiro da tuna em questão está a falar com a senhora e o senhor apresentador da RTVE, na altura era RTVE, lembram-se? Agora é TVE. Real Televisão Espanhola. Exatamente. RTVE, Rádio Televisão de Espanha, whatever. Tinha o R, que entretanto caiu nos últimos 10 anos, ou 15 ou 20, já não me recordo. E estão os dois apresentadores do Rede Roven e perguntam-lhes naturalmente quando é que foi fundada a tuna, em que o cavalheiro diz foi fundada em 1970, na sequência tal. Passado uns anos, quando vem a Portugal essa mesma tuna tocar,
aparece no historial do certame português em questão que tinham nascido no século XII. Não, estes esticaram a mesma cordinha. Foram quase para o Jurássico. E mais grave do que isso, continuaram a enfiar barrote e continuaram a enfiar o mesmo barrote, festival atrás de festival, que vinham. Ou seja, temos aqui uma coisa absolutamente genial, que é a própria televisão encarregou-se, o canal espanhol, não é, de dar à estampa o contraditório que eles próprios fizeram a eles próprios. Portanto, é uma coisa genial. Não é brutal nós analisarmos os livros. Mas vamos ver, até antes da era da internet. Uma coleção de livretos. É aí que eu quero chegar. Eu tenho uma coleção de livretos de certames, que é uma coisa estúpida, cara. Tenho ali 2 sacos, ok? Eu já tenho alguns cavalheiros que não sei quem serão e se alguns estarão nesta conversa, terem feito um livro bastante pertinente. Eu que entrei portanto, 2004, 2005, portanto, já havia internet, mas não havia neste sentido em que temos sempre na palma da mão o telemóvel, essas coisas. Quase todas as tunas que eu ia vendo e ouvindo falar, era sempre... Aqui em Portugal não era diferente, a conversa era as origens das tunas remontam a tempos imemoriais, era quase sempre uma formulação assim deste género, muito qual derecho da Gibraltar, os supeiros e estas coisas, pronto, sim, os supistas, os goleardos, e depois parágrafo, não é? E a tuna da faculdade B, C ou D foi fundada em 1991. Pronto, há ali um parágrafo de 3 séculos que um gajo não conseguia explicar muito bem o que é que foi feito da tuna. Não é? Mas lá está, foi um vício que foi decalcado daquilo que os espanhóis exatamente. O que eles faziam é exatamente. É raro, às vezes existe geração espontânea, mas é raro. O que é extraordinário é, em 2026, ainda existirem tunas em Espanha que têm exatamente o mesmo historial na internet, com o site atualizado há 4 anos, se calhar. Portanto, não vai assim há tanto tempo quanto isso, a dizer exatamente o que diziam na altura do boom. E continuam a existir a pé juntos. Tem que fazer um quick tuna então em espanhol. No século XII. Em castelhano. Mas também há tunas espanholas que depois de nascemos, afinal só temos 40 anos. Pois. E esses sim merecem, obviamente, o nosso respeito e a nossa consideração. Não há nada como que não é o caminho da verdade. Muito que lhes custe, não é? Houve uns até que estavam dispensados de usar beca por um rei. Genial. Genial. Em plena República Espanhola, mas era um rei. Genial. O lado que nós herdamos da tuna espanhola, deste que é claramente romanticista, não é? Aliás, muito interpretado e encarnado na tuna da Derecho de Gibraltar. É esse romanticismo. Neste caso, só em música. Eu espero e desejo que vocês não usem o vosso Instagram, não é? Para fazerem nenhum auto de fé. Okay? Evocando que a tuna universitária de Porto, afinal, é mais nova do que... é mais velha do que vocês. Porque não deixa de ser interessante, não é? Mais uma vez, não é? A caricatura positivista de uma tuna espanhola vai buscar o 1704. É muito interessante. É uma caricatura em vários sentidos, não é? Mas o profile mantém-se, ok? Não é? Podia ter buscado o profile, não é? Sei lá, 1975. não, senhor, 1705. Pronto. Porque se fosse 1975, se calhar algumas pessoas, digo eu, não sei, se alguém pusesse lá 1975, alguém ia dizer. Não iria relevar tanto. Isto é logo a transição do Franco para a democracia, portanto isto tem aqui umas coisas franquistas. Vai-se mais atrás que os carlistas, se eu perceber. Nem chegava lá. Às tantas alguém ia encontrar também uma reminiscência, não sei, nas paredes do Escorial, eventualmente no Vale dos Caídos, que agora está mais bem frequentado. Em Covadonga, aqui está, em Covadonga. Exatamente. Vamos para os últimos 10 minutos. Eu sinceramente, eu quis fazer esta emissão porque de facto é um caso único em Portugal. Portanto, quando se sabe uma tuna portuguesa recriar com... espaços, ok, mas com alguma frequência, nem que seja década em década, uma tuna espanhola em concreto, que ainda por cima é britânica.
De jura, como é que se diz? De jure, sim, de jure. Res solum. De jure é britânica, de facto é espanhola. Res solum, é como os holandeses, res solum. Tu na cidade de Eindhoven é holandesa, de Santa Paciência. Cantam em espanhol, martelado, mas cantam em espanhol. Exatamente. E a feminina de Maastricht também é muito simpática. Lá está, voltando, não é? Portanto, estiveram em concurso com a Universitária em Múrcia há 2, 3 anos, salvo erro, que foi a última vez que a Universitária esteve lá e que teve a felicidade de ganhar, e tinham a tuna feminina de Maastricht a concurso lá. Lá está, a música é um fenómeno universal, e isso também tem, agora vou falar um bocadinho mais a sério, também tem muito a ver com aquilo que é a própria recriação ou autorrecriação desta brincadeira que se levava mais ou menos a sério da tuna de Erechos ou da Gibraltar. Vocês concordam que isto teria muito mais piada se chegássemos a um dia destes e houvessem 5 ou 6 tunas espanholas recriadas por portugueses, nomeadamente a tuna de medicina de Mursa, a tuna universitária de Tui, a tuna de Erechos... Estavas a dizer tunas espanholas criadas por portugueses ou ao contrário? Não. Algumas tunas portuguesas recriarem tunas espanholas e depois fazemos um festival, um festival de clones. Eu acho que ficava interessantíssimo. Nós estamos na era sem entrar sem IA. Estamos na era de que o género é uma construção social. O género tunesco, neste caso o género tunante, o género tunaril também. Portanto, porque não a nacionalidade de uma tuna também ser uma construção social, não é verdade? Meus senhores, não é preciso ir tão longe, não preciso ir longe. Há alguém que diz uma tuna, alguém que diz não. Há uma tuna que se diz tuna e que só canta e não toca. Tá? É verdade, há de tudo. Há de tudo, é verdade. No meu tempo chamava-se oral. Eu sou A piada disto está em que precisamente é efêmero e é esporádico. E é cíclico. E é por ser esporádico que... Porque o que é demais é moléstia, não é? Se isto aparecesse agora em todos os... Não digo em todos os festivais, mas se aparecesse uma vez por ano, começava a perder... Não é? Fica aquele sabor fica um certo sabor para de isso, uma coisa que se faz. Para isso há os Jograis e essas coisas, não é? Exatamente, que se passa fazer. Agora, não está nada, quer dizer, ninguém aqui tem exclusivo de rigorosamente nada, era o que faltava, quer dizer, se isso causaria era o que faltava, mas era o que faltava. Que, por exemplo, vamos supor que, não sei, a malta da tuna universitária de Beja, por exemplo, se lembra de fazer a tuna de tauromaquia de Olivença e faça essa brincadeira, que é o pessoal do Orfeão ficar chateado porque é uma imitação de uma tuna. Nem estava aí por aí. Mas era o que faltava. Mas eu creio que essas coisas têm a sua piada se ficarem também um bocado cristalizadas no tempo, não é? Cristalizadas na memória de quem participou. O Luís Pedro Mateus participou uma vez, acho eu, foi a única, não foi? A única. Pois, a única, pronto, já estás com vários pés, embora só tenhas 2, mas já estás com vários pés fora desta carruagem, não é? E o que vai ficar é o sabor de um dia isto ter acontecido e que ficou lá atrás e ter piada e pronto. Sim, este lado místico da coisa também dá-lhe um sabor, obviamente. É uma brincadeira que se reedita de vez em quando, pronto. E acho que encaixa, eu acho que tentei eludir a isso um bocadinho antes, encaixa muito numa o Eduardo sabe disso, e tu também, Ricardo, encaixa muito numa certa tradição académica portuguesa e também portuense, mais concretamente. Muitas existe, agora puxando ao meu lado de arquivista e de pseudo-arquivista, digamos, de gajo que sempre gostou de falar com essas várias gerações e ler coisas fantásticas, trabalhos fantásticos, como do nosso amigo João Caramalho, teve o Porto Académico, o próprio vosso trabalho no Cuide Tuna e muita coisa do Eduardo que fui lendo ao longo das últimas quase 20 anos, meu Deus. Existe esta coisa dos estudantes de fazerem, quer dizer, de volta e meia fazem uma brincadeira que é um fazer de conta que são outra coisa além daquilo que são. Os carnavais dos estudantes
as brincadeiras. Exatamente. Lembro-me de conversas com o René Guimarães, por exemplo, e já na altura do Laureano, que o René é um bocadinho mais novo, mas estamos aqui a falar 37, 38, 39, entre 37 e 42, por exemplo. Uma coisa muito normal que os estudantes faziam aqui no Porto, histórias que contavam, era que se vestiam de mulheres. Uma delas era supostamente uma atriz famosíssima espanhola. E eles metiam-se na estação de campanha, primeiro divulgavam com panfletos, espalhados ali pela população, não é? Que naquele dia ia acontecer uma grande recepção, ia chegar a São Bento, a grande artista espanhola... Lolita Flores. Tudo uma palha. E os outros estudantes combinados à espera já em São Bento, com ramos de flores, salvas, todas as grandes imagens. Estava tudo montado, a missa de centro. Tudo era apenas pela piada da coisa do momento. Agora, não faziam isto todos os dias, nem faziam isto todos os anos. Era uma coisa que se fazia. Claro. Outra também, lembro-me de ter visto isso no Porto Académico, houve um bocado na tradição do que se tornou depois em Coimbra, por exemplo, a Orquestra Pitagórica. O Porto teve uma efêmera em 1928, o Orquestra Catastrófica Mefistófélica. O manifesto deles é de chorar a rir, não é? Que não tem ensaio, não tem naipes, não tem repertório, juntam-se quando se vai na cabeça e ninguém manda neles. Quer dizer, sempre fez parte esta manifestação académica de fazer às vezes umas coisas muito, muito efêmeras, fazer-se apenas porque se fazem e não se estão a pensar aqui em grandes filosofias. Estava-me a lembrar agora do famoso roubo da placa do Consulado de Itália. Quer dizer, tantas histórias de todos os estudantes, todas as épocas viveram a academia intensamente, fosse na forma, dentro do Orfeão e de uma tuna universitária, de determinadas aparições efêmeras de uma tuna de Gibraltar, fosse outras coisas, fosse outros estudantes que fizeram isto, fosse outros estudantes que fizeram aquilo. Quer dizer, há tantas histórias assim que no fundo tem um bocado esta coisa, não é contra ninguém, não é para gozar com ninguém, é uma coisa de... É mesmo a última pergunta. Que fazem e que às vezes, falando por mim, os que deviam ter mais juízo vão atrás só para viver um bocadinho aquela efemeridade, mais uma vez, da parvoíce da vida de estudante que infelizmente... Mesmo a última pergunta que estamos a bater na hora desculpa, e não vamos... tranquilo, não vamos massacrar o auditório com muito mais. A última pergunta, e responderão os dois pela ordem que quiserem. Vamos concluir ao fim de 57 minutos e 23 segundos que a tuna da Derecho da Gibraltar não é nada mais nada menos do que o alter ego do estudante da Academia de Porto. Se quiserem entender. Sim, se quiserem entender, sim. Opa, no fundo, este espírito de improviso, este espírito de irreverência perante seja o que for, esta coisa de chegar, um desmata, os outros já estão a dizer esfola, e os outros já mataram, não é? Ainda se está a pensar na coisa. Opa, acho que sim, esse lado de alguma irreverência, de não levar nada muito a sério e não nos levarmos a sério, não nos, como tuna, levarmos a sério, não nos, como praxistas, levarmos a sério, que é a pior coisa que pode acontecer a um estudante a levar-se a sério. Não sei, no dia do exame convém, não é? Mas fora disso, e mesmo aí, mas fora disso, não nos levarmos a sério, e é que acho que é o mais... É o melhor. Com grande nos sálios. Com aquela seriedade que é, nós conseguimos transformar-nos, conseguimos continuar a tocar música, fazendo de conta que aquilo que estamos a tocar não vale nada. Não é nada de especial, não é nada de especial. Horas e horas e horas e horas e horas de ensaio, mas no fim parecer que aquilo é tudo muito natural e que se respira como a sua cedo, não é? E que é tão natural como a sua cedo, e aquilo não tem nada de extraordinário. Acho que sim. Pois, Pedro. Exatamente a mesma opinião, e sublinho mesmo essa parte, porque ouvi uns zunzuns que não interessa dar muita credibilidade, mas que encaixa muito nisto que o Eduardo disse, se calhar de pessoas que tenho pena que assim seja, mas que levam as coisas demasiado a sério, e que não tendo visto uma manifestação destas, como nós dissemos, e não vale a pena repetir, é uma manifestação essencialmente académica, é efêmera, é uma coisa que acontece muito por
por inspiração, porque houve um desafio, porque os astros alinharam-se para que tal acontecesse, mas que houve algumas interpretações minoritárias, quer-me parecer, de que teria havido aqui praxices. Praxices no sentido de hierárquico, e que alguém mandou, isto foi um castigo e não sei o que, não sei como é. Isso é absolutamente e redondamente falso. E é mas dentro e logo com quem? E logo com quem? E dentro do ridículo que isto mas dentro do ridículo que isto é interessante, ainda assim, só analisarmos um bocadinho, não é? E de pensar, quão triste é a vida académica, ou poderá, ou se calhar será a vida académica de alguns que quando se vê uma coisa destas, só conseguimos encaixar uma realidade destas, uma manifestação destas, dentro de uma lógica hierárquica. Isto só acontece porque alguém mandou efetivamente acontecer, porque alguém fez a geneira e isto é o castigo. Porque estão-se ali a humilhar, se calhar, a rebaixar perante... Quer dizer, isto é tão triste que eu nem sequer... É muito difícil para mim sequer descrever por palavras, porque é reduzir a vida académica e o academismo, ou até da maneira como eu sempre encarei aquilo que é a praxe académica, conjunto de usos e costumes, e dentro dos usos e costumes está isto, está a viver, está a ser expansivo, ser piedético, ser rebelde, essas coisas todas. Quer dizer, é tão redutor dessa experiência académica, das academices e das brincadeiras, que de facto, quer dizer, para as pessoas que interpretem isso mal e que interpretem isso de uma forma, praxística, no pior sentido que isso tem, sim, é muito difícil explicar o contrário, mas acima de tudo eu acho que é um bocadinho deprimente, porque não vou repetir o que o Eduardo disse. Isto de facto, é uma brincadeira por brincalhões que querem viver a vida, querem gozar o momento, apreciar a companhia uns dos outros e fazerem os outros serem contagiados por esse espírito. Basicamente isso. E como eu disse, nunca é nada unilateral, tem um contexto, tem um alinhamento de estrelas que é preciso acontecer. Mas se as estrelas se alinhassem todos os anos havia o Messias, não é? Todos os anos havia ali um novo Messias a nascer e novos reis magos. Não é assim que acontece, não é? Estive à conversa com o Luís Pedro Mateus, Universitário de Porto, estou na Universitário de Porto, arquivista mor da Paróquia Orfinista. Arquivista mor da Paróquia. O Fernão Lopes dos tempos modernos. Fernão Lopes. O guardião da Torre dos Tombos. E com o Eduardo Coelho, o autor do famoso de mime desavinho. Não é? Adiante. Tempos muito engraçados, estivemos a falar da tuna da Derecho de Gibraltar, ou talvez não, porque nós vivemos tempos de facto absolutamente extraordinários, que têm a ver um bocadinho com cada vez mais, e até pelos vistos, a ver por aquilo que disse o nosso Luís Pedro, olhar para a tuna da Derecho de Gibraltar num prisma Casa dos Segredos é no mínimo bizarro, digo eu. Mas quem sou eu para dizer tal barbaridade, mais para mais quando eu utilizo a ironia. Tendo sido eu, ainda por cima, vítima direta da minha própria ironia, não foi mais do que uma vez ou duas, não deixa de ser extremamente interessante que, se nós falássemos disto de uma forma mais direta e mais, se calhar, acusadora ou mais mandatória, seríamos, se calhar, acusados exatamente aquilo que foi acusado à tuna Universitária de Porto, pelos vistos por uma minoria, não é? Não, isto é praxe. Então, ficamos aqui num dilema absolutamente extraordinário, mais uma vez, não é? De mim, desavinho, Sá Miranda, salvo erro. Torna-se complicado querer passar a mensagem utilizando a ironia e o sarcasmo com a melhor das intenções em primeiro lugar e, antes disso, se calhar até com um intuito mais profilático. Na verdade, ambos os três sabemos perfeitamente, e se calhar você que está desse lado também, que as tunas em Portugal até pasme-se, se calhar em 99% dos casos fizeram coisas exatamente desta forma que a tuna da Derecho de Gibraltar fez, da mais pura veia ilítica ou hilária, saída num mesmíssimo momento, apenas e só porque lhes apeteceu. Esta história de pôr regras em tudo e mais alguma coisa, no mínimo, resulta bizarro
principalmente para aqueles que estudam um bocadinho disto, do que são as tunas. Se eu tiver a dizer alguma barbaridade, falem agora ou calem-se para sempre, já diria padre da paróquia orfeonista. Mais uma vez, agradecer a presença do Luís Pedro Mateus, do Eduardo Coelho, meu caro padrinho. Muito obrigado pelo vosso contributo, porque a brincar, a malta vai dizendo umas coisas. E no fundo, levamos todos, como dizia aqui o Eduardo Coelho muito bem, demasiado a sério. Sem dúvida. Talvez esteja aí um dos grandes problemas da tuna portuguesa. Da minha parte é tudo. Prometo que não sabemos quando voltaremos. Uma coisa sabemos sim, isso sim podemos prometer, vamos voltar. Muito provavelmente num formato diferente, um bocadinho mais ousado, um bocadinho mais pró, seja lá o que isso for, depois do verão. Se até ao final do verão aparecer uma emissão, é porque se assim se justificou. Nós aqui não estamos debaixo de nenhuma alçada, seja praxista ou tunaril. Da minha parte é tudo. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Não sei, vender o carro, qualquer coisa. Saudações apenas. Nada. Saudações, boas férias para quem já for caso disso. Espero que tenha sido uma emissão tão prazerosa para vós como foi para mim. Foi espetacular falar sobre a tuna da direita da Gibraltar, obviamente, tirando as palinhas e com a vida visão. Boa noite. Fiquem desse lado. Até à próxima. Até o dia destes, vá. Um abraço. Sem ironia, sem ironia.